Olá, nós somos o Grupo 6 e iremos apresentar um pouco sobre a empresa Transbrasil. Primeiro, vamos conhecer um pouco da história da empresa e como ela se consolidou no mercado nacional de aviação. A empresa foi fundada em 1955 com o nome Sadia Transportes Aéreos por Omar Fontana, que veio a falecer nos anos 2000. Omar Fontana era filho do dono e fundador da Sadia, empresa que distribuía carnes por todo o território brasileiro. A empresa Sadia Transportes Aéreos iniciou suas operações com apenas 3 aeronaves, sendo uma delas um DC-3 com capacidade considerada para a época alta. Após um ano de funcionamento, a companhia já contava com 6 aeronaves e começou a atuar também no mercado civil. Após 7 anos, a empresa já tomava grandes dimensões e chegou até mesmo a comparar seus concorrentes, no caso Transportes Aéreos Salvador, e onde adquiriu apenas de DC-3 uma frota de 15 aeronaves, além das demais que chegavam até 30 aeronaves. Com a ideia de aumentar os serviços e a qualidade dos serviços oferecidos, novos turbohélices foram comprados ao longo da década de 60 e novos aviões foram adquiridos até 1966. Em 1970, optou-se por utilizar jatos comerciais. A empresa cresceu bastante e, a fim de promover mais a marca e desvincular um pouco da produção de carnes, Omar decidiu então por adicionar um novo nome, como foi o escolhido Transbrasil, e uma marca característica que lembrasse as cores vivas do Brasil. Então, em 1973 foi oficializada a criação da empresa Transbrasil. Em 1974, a empresa começou a tomar outros rumos e começou a trabalhar também com Bandeirantes, que era um avião fabricado pela Embraer com aviação mais executiva, e também foi realizada a compra dos novíssimos aviões 727 na época. O Boeing 727 ele tinha uma capacidade de até 184 passageiros e era bem grande, o que possibilitou viagens para diversos cantos do Brasil. Nessa época, a empresa cresceu tanto que ela foi considerada a terceira maior do Brasil e tentou até comprar a empresa Cruzeiro, que era uma aviação maior do que era, porém não deu certo o negócio. Além dos aviões 727 Boeing, a empresa também adquiriu aviões 767 e foi a primeira companhia aérea brasileira a possuir esse tipo de aeronave. Com essa nova aeronave, no final da década de 70, a Transbrasil começou a operar voos internacionais entre São Paulo e Orlando, nos Estados Unidos. Um acidente infeliz na década de 80 ocorreu perto de Florianópolis, onde apenas 3 pessoas sobreviveram do total de 58. Em 1989, houve o fim do regime de indexação da economia e fixação de preços das passagens. O governo definiu que os preços das tarifas seriam substituídos por uma faixa de variação de preços, a partir de um valor fixado de uma tarifa básica. Em 1991, houve a implementação do sistema de liberação monitorado das tarifas aéreas domésticas, e também houve a abertura do mercado para novas empresas. Com isso, o final da exclusividade e delimitação de áreas para a exploração do transporte aéreo regional. Em 1994, houve um impulso econômico e o sucesso do Plano Real. Isso trouxe o barateamento das tarifas e o aumento também do número de empresas aéreas com a flexibilização de mercado. Da mesma forma que a Transbrasil fazia voos internacionais, outras empresas americanas faziam voos para o Brasil. Em 1997, a Aerobrasil Cargo ela deixou de operar. A Aerobrasil Cargo era o principal braço da Transbrasil. Em 1998, todos os voos internacionais da Transbrasil foram cancelados. Em 2001, a empresa não tinha mais dinheiro nem para colocar combustível nas aeronaves e teve que cancelar todos os voos, causando tumulto nos aeroportos. Em 2002, ela declarou falência e tem processos judiciais até os dias de hoje. A Transbrasil não suportou as mudanças do mercado. Ela estava acostumada a operar em mercados desregulamentados e as empresas americanas entraram em território com uma competição muito acirrada. As flutuações cíclicas de demandas, características marcantes do mercado do transporte, foi culpada uma vez que a demanda por serviço do transporte se contraiu nas fases de declínio da atividade econômica do Brasil. E o Brasil já tinha muitas oscilações de crises econômicas. Na década de 90, o voo era status de luxo e glamour, e com uma inovação de paradigma, tanto mercadológica, quanto tecnológica, quanto organizacional, houve a democratização do transporte aéreo. A falta de inépcia dos gestores em promover as mudanças necessárias e inovações na Transbrasil, que não se adequaram ao novo modelo de inovações,
foram causas determinantes para a falência da empresa. Em 2015, ela ocupava o 23º ranking de empresas com maior dívida da União, contabilizando 2,2 bilhões. Bom, depois de conhecer um pouquinho sobre a história da empresa, agora nós vamos fazer uma análise que chama a parte do então, para tentar entender as causas que levaram essa empresa à falência. Falando um pouquinho das principais parcerias, a Transbrasil fazia parcerias do tipo code share com as empresas TAP Air Portugal, Varg e VASP. Isso significa que se um cliente chegasse buscando uma rota que não tinha por completo em uma dessas empresas, ele poderia fazer essa rota com parte de duas empresas, o que otimizava a venda dessas empresas e gerava lucro para ambas. Outra parceria era uma parceria com os Correios, porque a Transbrasil ela fazia carregamento de carga também. Então, os Correios contrataram a Transbrasil para o carregamento de mala direta de um destino ao outro. A principal estrutura de custos dessa empresa era a equipe, manutenção e de operações. As principais atividades dessa empresa, inicialmente, eram carregamento de cargas para a Sadia, que foi de onde começou a empresa, e carregamento de passageiros. Os principais recursos eram uma equipe especializada e uma frota especializada e sempre modernizada. A principal proposta de valor da Transbrasil é a modernização da frota e sempre ter aviões atuais, então eles sempre estavam trocando os aviões da sua frota. Outra proposta de valor foi a democratização da tarifa das passagens aéreas. Isso tornou mais acessível para as pessoas as viagens de avião. Outra proposta eram as viagens nacionais e também internacionais que posteriormente começaram a fazer. O problema é que essas viagens internacionais começaram a ser feitas numa década chamada de década perdida, onde os preços eram congelados, mas os custos não. Isso ocasionou enormes prejuízos para a Transbrasil, e mesmo quando os voos estavam completos de passageiros, havia prejuízo com os voos internacionais. Mesmo assim, a Transbrasil continuou insistindo nesse tipo de voo e aumentando. Isso causou um colapso dentro da empresa e foi ficando cada vez mais difícil a situação, de manter a situação desses prejuízos. O único relacionamento com o cliente que a Transbrasil possuía eram as milhas Transpass, que o passageiro podia juntar e utilizar para comprar novas passagens. Os canais de acesso eram principalmente nas agências de viagem em lojas físicas, pelo telefone ou pelo site. E os segmentos de clientes eram principalmente as empresas que contratavam seus serviços de transporte e os passageiros que viajavam pela Transpass, pela Transbrasil. O principal modelo de receitas era com a viagem de transporte de passageiros e com a viagem de transporte de cargas que eram feitas para as empresas. Esse é o site disponível até 2002 da Transbrasil, que foi retirado do ar depois disso. Foi possível, através do site Wayback Machine, recuperar um histórico e ver como que era a cara do site. Então, dá para ver que possuía a venda de passagens e a propaganda das mídias. Bom, eu sou o Alessandro. Utilizando outra ferramenta, nós usamos análise SWOT para analisar a Transbrasil. Falando um pouquinho dos fatores positivos da empresa, a empresa contava com um senhor visionário, né? O Omar Fontana era muito visionário, sempre olhava para o futuro em busca de novas oportunidades de negócio. Também era uma empresa muito inovadora. A Transbrasil sempre buscava novas tecnologias, atualizar sua frota de aviões com Boeings cada vez mais modernos. Também possuía parcerias com a Varig e com a VASP, outras empresas aéreas que ajudavam para complementar suas frotas, além da parceria com os Correios com o transporte de cargas. Suas principais fraquezas, a principal fraqueza é a má administração da frota internacional. Se deu início na década de 80, que também é conhecida como década perdida, e a falta de planejamento frente à crise econômica que o país vivenciava naquele momento aumentou muito o custo operacional e ocasionou grandes prejuízos para a empresa. A dependência no fundador também era um ponto fraco, tanto que após seu falecimento a empresa decretou falência. O pouco relacionamento com o cliente é um outro fator negativo, né? O único meio de captar, entre aspas, clientes novos era através de milhas Transpass. Oportunidades externas que a gente identificou foi a ascensão do mercado na década de 70. O mercado aéreo sofreu uma grande ascensão naquele período, contando com o apoio do governo, com o estímulo do mercado, junto com uma certa expansão econômica na década anterior, implicou uma maior demanda de passageiros,
né? Foi o período que teve maior crescimento proporcional na Transbrasil. Suas ameaças, a principal ameaça, né, que a gente identificou foi o período da década perdida. A crise econômica naquele período, pós-período de ascensão, causou um grande impacto negativo. E devido à política econômica de congelamento de preços das passagens aéreas, somadas ao início de sua frota internacional naquele período, que já eram limitadas, causaram prejuízos irreparáveis. Naquele período, a frota internacional era monopolizada pela Varig, praticamente, que limitava qualquer possibilidade de crescimento internacional da Transbrasil. Olá, eu sou o Vinícius e agora nós vamos começar a etapa de imaginar o que poderíamos ter feito para evitar a falência da Transbrasil. Como CEO da empresa, a primeira etapa é eliminar a área de negócios que está gerando prejuízo. Portanto, nós eliminaríamos as viagens internacionais de primeiro. Assim, teríamos tempo e recursos para focar em dominar o mercado nacional. No mercado nacional, a empresa perdeu grande parte do seu market share justamente por não focar nos clientes e permitir o surgimento de outras empresas como Gol e TAM. Logo, nós não permitiríamos isso focando no nosso cliente e melhorando nosso programa de fidelidade. Ou seja, através do programa das milhas Transpass, nós poderíamos fidelizar esse cliente e impedir que ele migre da nossa empresa para a concorrente. Manteríamos também as nossas receitas provenientes dos transportes de carga. Então, nós não fugiríamos da nossa proposta de valor inicial, entretanto, nós eliminaríamos apenas a parte que está dando prejuízo. Com o tempo, atendo-se também a nossa proposta de valor de oferecer sempre aviões modernos, nós reduziríamos o custo de manutenção das aeronaves e poderíamos, sim, a cada ano, modernizar a nossa frota e oferecer um serviço de qualidade, moderno e com um cliente já fidelizado através do nosso programa de milhas. Dessa forma, a empresa tenderia a dominar ainda mais o mercado nacional e com o tempo poderíamos voltar a pensar em nos aventurarmos em viagens internacionais. Entretanto, com muita segurança e estabilidade financeira. Olá, meu nome é Arielle. E falando um pouco sobre as ações que a Transbrasil poderia ter tomado para evitar sua falência, criamos essa análise SWOT e destacamos alguns pontos. No que se diz respeito às suas forças, as rotas de voos nacionais eram um mercado fortemente captado pela Transbrasil. Com maior foco e boa gestão, poderia ter aumentado seu capital naquele momento. Outro ponto que a empresa deveria focar era no transporte de cargas, sua atividade inicial. Com menor concorrência, poderia ser mais um fator para alavancar seu capital. Melhorar seus processos e serviços são definitivamente um ponto essencial para melhorar a qualidade da empresa. Com isso, a satisfação dos clientes reflete em maior aceitação no mercado. Já nas fraquezas, como as frotas internacionais, mesmo com os voos lotados, ainda davam muito prejuízo, interromper essa atividade seria o primeiro passo para sair da crise e direcionar tempo e dinheiro a outros produtos com potencial de mercado. A dependência do CEO Omar é ruim, é necessário possuir uma equipe estruturada e qualificada para tomar decisões em prol da empresa. Já em oportunidades, podemos citar a fidelização do cliente. O relacionamento com o cliente é a melhor maneira de garantir credibilidade. Meios de fidelização deveriam ser explorados, além de parcerias com empresas que demandam viagens frequentes. Dessa forma, fidelizado à empresa e também ao passageiro. Captar novos investidores no mercado para conseguir recursos e direcioná-los de maneira inteligente para melhorar cada vez mais a empresa. Já em marketing, as novas linhas de comunicação e maneiras de aproximar o cliente junto à marca através de promoções e descontos inteligentes. Já em ameaças, podemos citar que a crise econômica da década de 80 foi um período em que a empresa demonstrou baixa resiliência. Logo no começo, deveria ter sido feito um planejamento estratégico de mercado, frente aos decretos de congelamento de preço das passagens e remover temporariamente os serviços que causaram prejuízo, como as viagens internacionais. O surgimento de novas concorrentes e novas tecnologias são fatores que podem ser negativos, pois uma empresa nova que chega com melhor tecnologia sempre estará um passo à frente em relação aos demais. A luta para evitar isso é sempre buscar referências nacionais ou internacionais, para sempre estar à frente dos demais. Bom, chegamos aqui ao fim do nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção e por conhecer um pouco da Transbrasil junto com a gente. Até mais!